Bem, a ideia geral do projeto é elaborar um aplicativo, a princípio mobile para celular, em que a gente pudesse fazer o manejo integrado de pragas no cultivo da soja. Seria basicamente, qualquer pessoa poderia pegar o seu celular, tirar uma foto da planta da soja, da folha da soja em campo, e aí ela poderia dizer, aqui tem a praga, a partir do dano que essa folha tem, poder dizer qual é a praga que tem em campo e o nível de severidade, ou seja, o dano que essa praga está causando no campo, facilitando assim o processo de monitoramento. A gente pode entender que a RGB seria a câmera talvez a mais fácil de aquisição, a gente vê que está presente em vários momentos da nossa vida, está no celular, está na câmera, é mais barata, é mais acessível e, de certa forma, temos resultados muito bons com a câmera RGB. E trazer esse tipo de solução é importante porque a gente consegue democratizar a tecnologia nesse sentido. No meu trabalho, eu estou utilizando as redes neurais de Machine Learning e nelas eu uso tanto o Machine Learning convencional quanto o Deep Learning, que aí seria realmente uma pegada mais complexa no entender minúcias que até nós não conseguimos compreender que podem estar lá no campo, podem estar acessíveis numa câmera RGB e que na interpretação da máquina, ali ela consiga distinguir uma praga da outra, de uma planta sadia para uma planta infestada e dizer qual o nível de severidade ou de dano que está tendo ali. Se a gente escala isso para um nível maior de grandes produções, é só colocar esse tipo de algoritmo em uma tecnologia embarcada de um drone ou algo nesse sentido e você está automatizando esse processo. E, consequentemente, na automatização desse processo, nós conseguimos estratificar as áreas. Então, você já não precisa mais pensar num tipo de manejo para a área como um todo. A estratificação a gente consegue fazer uma aplicação local. Já tenho tido uns resultados bem positivos nos meus trabalhos preliminares e eu quero alcançar uns nichos que são mais difíceis, pragas que são de difícil identificação até mesmo para quem está fazendo a inspeção visual ali. A gente conseguir fazer todo esse complexo de pragas ser algo muito mais acessível vai ser uma bela solução para o campo. É uma situação complicada fazer experimento com bicho de campo. Então, essa parte que eu me desenvolvi muito e gostei muito de criação de bicho dentro de laboratório. Aí, com essa ideia de criação de bicho dentro de laboratório, eu peguei essa parte dos equipamentos da tecnologia do professor Davi, que eu utilizei sensores, né, que são embarcados em aeronaves multispectrais e hiperspectrais, e utilizei eles para, em vez de embarcados na aeronave, eu coloquei eles bem pertinho do inseto, para poder verificar, determinar o que é um macho, o que é uma fêmea, sem eu precisar fazer uma dissecagem do bicho e ver pela genitália se ele é macho ou fêmea. Então eu consigo, por perfil espectral, fazer essa separação, determinar a idade de larva, porque a larva ela vai comendo, ela vai crescendo, então é o que a gente chama de instar, que vai se desenvolvendo ali. Esses instars, eles vão avançando e normalmente a gente determina por tamanho, e esse tamanho às vezes é meio errado, né? Porque no meu olho uma lagarta grande é isso aqui, no olho do agrônomo às vezes uma lagarta grande é isso aqui. Então a gente tem essa dificuldade e os equipamentos ajudam a gente a determinar idades específicas. Então, para a parte experimental de biologia de inseto, isso é incrível, porque bate certinho, a gente consegue determinar pontos ótimos, ou seja, você precisa de lagartas e terceiro instar para fazer um estudo. A gente consegue, por imagem espectral, determinar isso com exatidão. A gente está tentando idade de adulto, porque é legal, né? Você vai para o campo, você acha uma infestação muito grande, se forem adultos jovens, significa que tem muitos bichos ainda a aparecerem ali. Então a infestação está realmente fora de controle. Mas se você vai e determina que são adultos já velhos, né, já antigos, você sabe que você está esperando muitas larvas, que as fêmeas, né, já botaram todos os ovos que elas precisavam ao longo da vida, então é um esperado uma infestação dentro da cana e não fora, né? Então esse tipo de informação, que é a parte mais prática, vamos dizer assim, que eu tiro do meu trabalho. Eu acho muito importante ter essas tecnologias para subsidiar a tomada de decisão, direcionar o produtor para o lado mais assertivo, mais confiável, né? Porque é muita incerteza que ronda, né, os produtores hoje em dia. Então, você ter esse direcionamento, eu acho que é essencial, não só a ponto de ter precisão, que é o principal foco, né? Mas também você ter uma escala, né? Um certo patamar firme para o produtor poder pisar e plantar e colher os frutos dele. Os programas de melhoramento genético estão utilizando agora, atualmente, né, as diversas tecnologias.
Então, uma das tecnologias que tem consolidado com a genética e melhoramento das plantas são sensoramento remoto, agricultura digital, estão sendo aplicados para facilitar nos trabalhos de grande volume de dados em grande escala. Um dos objetivos é aplicar, né, os modelos de redes neurais já pré-existentes, né, na classificação disso, classificação de batata doce, de modo geral, né, classificação morfológica. Basicamente, o título do meu texto até o presente momento é Respostas Fisiológicas Espectrais de diferentes híbridos de milho, então precoce e um tardio, sob o ataque da Spodoptera frugiperda. E aí nisso a gente vai entender melhor o ataque da praga dentro da cultura, e aí atualmente, na grande maioria das vezes, as empresas, produtores, eles utilizam controle, o manejo integrado de pragas, fazendo um monitoramento visual. Só que esse monitoramento visual, muitas das vezes, ele demora, ele precisa de uma mão de obra técnica muito especializada e afins. E aí, pesquisando, conversando com o João, com o professor, a gente entendeu que o sensoriamento remoto ele consegue otimizar muito mais esse processo como um todo. Então, ele vai ser uma ferramenta poderosa para a gente identificar muito antes do que pode ser visual no campo. Então, a gente vai lá levantar o sensoriamento remoto, tipo sensores espectrais, drones, para tentar visualizar o quanto antes os ataques da planta, porque algumas pesquisas que a gente realizou de outros projetos deram para a gente que plantas sadias e plantas infestadas têm resposta de refletância muito diferentes. Então a gente vai ver como que essa ferramenta consegue auxiliar na gente na tomada de decisão lá no final em diferentes híbridos, que aí vai ver também como que tal híbrido responde ao ataque dessa praga em tal estágio fenológico da planta. Então é basicamente essa a ideia. Nesses momentos a gente vê onde o estudo e a pesquisa é capaz de levar. Acho que eu não tinha essa perspectiva de morar fora, eu não tinha essa visão de ter essa experiência, né? Não é tão acessível assim, e a pesquisa e o laboratório me deu essa oportunidade. Foi uma experiência, claro, cheia de desafios, mas recomendo para todos, foi extremamente gratificante, cheia de novos conhecimentos, de novos desafios que me fizeram crescer tanto profissional quanto pessoal. A língua é um desafio enorme, mas pensando que a língua que é mais falada no meio acadêmico é o inglês e ela é fundamental tanto em artigos, em palestras, a gente teve um evento internacional agora, então é fundamental. E foi essencial para que eu conseguisse desenvolver bastante o meu inglês, para que eu conseguisse me integrar melhor ao meio acadêmico. Eu sou originário de Minas Gerais, uma cidade pequena no centro-oeste mineiro, chama Pompéu. Tá? A cidade tem 35 mil habitantes, sou filho de produtores, tá? Meu pai é produtor de leite. E então, desde criança, eu tive esse contato com o meio da agropecuária, da agricultura e pecuária, e minha paixão nasceu daí. Tive a possibilidade de, em uma parte durante minha graduação, fazer um estágio fora do país também. Na época, ainda tínhamos o programa Ciência Sem Fronteiras, pela CAPES, oferecido pela CAPES. Eu tive essa oportunidade muito boa de viajar, fazer um intercâmbio, uma graduação sanduíche, na qual eu fui para a Universidade Michigan State University, quando eu fiquei um período de 1 ano e meio nessa universidade. Além, claro, do aprendizado na língua, indiscutível, né, me ajuda e ainda utilizo no dia a dia, né, a experiência, o aprendizado da língua, mas também a diversidade cultural que eu estava inserido. Eu convivi com árabes, com paquistaneses, egípcios, chineses, gente de todos os lugares do mundo. Então, esse convívio com essas pessoas, você começa a pegar mais pelo lado humano, tá?
perceber que existem diferenças e aí, a partir daí, aquela parte da gente conviver com respeito, saber de respeitar as diferenças. E foi uma experiência muito gostosa, muito boa esse convívio, principalmente com o pessoal do Oriente Médio. Eles eram muito próximos a nós, a gente tinha um convívio muito bom, eles chamavam, convivia para a gente para poder participar da cultura deles e vice-versa. Então foi uma experiência muito positiva.